Em todas as disciplinas que eu ministro, eu costumo iniciar apresentando um conceito, uma categoria ampla, importantíssima, fundante, e aplicando especificamente a disciplina. Vou fazer com vocês a mesma coisa que eu tenho feito há anos, desde que sou professor universitário. Vou trabalhar com vocês o conceito de cosmovisão aplicado à didática e metodologia do ensino de história. Uma primeira pergunta que eu gostaria que vocês pensassem, refletissem a respeito, já que nós vamos fundamentar, teoricamente, a prática do ensino de história, essa pergunta é central. A pergunta é, em última instância, o que determina as ações de um professor em sala de aula? Meditem. Quando nós questionamos, em última instância, é um problema filosófico. Então, veja, nós estamos trabalhando inicialmente as questões amplas de filosofia da educação. E queremos saber, nessa perspectiva, em última instância, o que é que determina cada ato cotidiano de um professor em sala de aula? Bem, então, agora eu encaminho para vocês a resposta através do conceito de cosmovisão, tá? Está sendo apresentada aí para vocês uma lâmina, né? Inclusive, primeiramente, vem essa pergunta, né? O que determina, em última instância, as ações de um professor em sala de aula? Uma pequena ilustração aí, né? O professor conduzindo seus alunos, né? A professora, no caso, a educação é um processo conduzido, nunca esqueça disso. Diante de várias possibilidades, várias alternativas, o que é que determina a escolha, as ações do professor? Na perspectiva ampla da compreensão de que educar não é encher um cântaro, mas educar é acender um fogo. Veja, em última instância, o que vai fazer essa diferença de postura do professor entre compreender o processo de educação como encher um cântaro, que é uma educação tradicional, conteudista, bancária, como diz a teoria pedagógica, onde o professor deposita o conhecimento na mente pretensamente vazia dos estudantes, ou uma concepção de ensino, de educação, onde o professor procura acender um fogo, despertar no estudante suas potencialidades, para que ele possa construir o seu conhecimento. Em última instância, o que determina essa compreensão ampla que o professor mantém da educação? Também, em última instância, o que determina as ações cotidianas do professor? Suas decisões em sala de aula. Pois bem, aqui estão duas imagens
representando essas duas perspectivas que eu falei para vocês. A perspectiva de uma educação tradicional, bancária, né? Seria aí a perspectiva Gengis Khan, né, de ensino, onde o professor impõe o conhecimento, deposita o conhecimento nas mentes pretensiosamente vazias dos estudantes, e a concepção de um processo de ensino-aprendizagem dialogado, onde o professor vai acender um fogo, vai despertar nos estudantes suas potencialidades. Então, o pensamento eu repito, educar não é encher um cântaro, mas acender um fogo. O que diferencia essas posições? Né? O que diferencia essas posições? E aqui um gráfico, né? uma ilustração para demonstrar que, efetivamente, tudo vai depender da visão que o professor tem. Se o professor tem uma visão rente ao chão, quer dizer, sem profundidade, ele pode pensar que educar é simplesmente transmitir uma educação conteudista tradicional. Porém, se ele se eleva para ter uma visão ampla, uma mundivisão, então ele vai perceber a necessidade de despertar nos estudantes efetivamente um senso da própria construção do conhecimento. De maneira que, inicialmente, eu gostaria de responder esta indagação inicial com a proposição deste conceito, desta categoria de cosmovisão. Então, resumindo, uma compreensão inicial que nós vamos aprofundar. O que determina, em última instância, as ações do professor, desde sua compreensão ampla do que é educação, até suas decisões no cotidiano de sala de aula, é a sua cosmovisão, é a sua visão de mundo. De maneira que a aula de hoje se destina a entendermos o que é cosmovisão e a influência da cosmovisão no cotidiano de sala de aula, na prática docente. Especialmente isto na questão do professor de história. Isso aqui é fundamental. Então, não tem como você efetivamente entender o que é o ensino de história se você não tem essa compreensão ampla da filosofia da educação. Se você não tem essa compreensão das causas últimas do que efetivamente determina, em última instância, a ação do professor, que é a sua cosmovisão. Pois bem, fica então a pergunta que nós vamos tentar encaminhar na aula de hoje: o que é uma cosmovisão? Pois bem, cosmovisão é um conceito trabalhado na filosofia, né? Também nas ciências humanas de um modo geral, mais especificamente na sociologia, tá? E vão mostrar que essas disciplinas, essas ciências, vão mostrar que cosmovisão ou visão de mundo é um conjunto de conceitos, ideias preconcebidas, com as quais as pessoas analisam a realidade do ponto de vista científico, religioso, político, ou quaisquer outros, interpretando-os e tirando suas conclusões. Então, a cosmovisão é um mapa mental de como o universo funciona. Ou seja,
A cosmovisão é a lente através da qual a pessoa enxerga, interpreta a realidade. É a lente através da qual a pessoa, o ser humano, vê a sua realidade. Do ponto de vista filosófico, você teria aí um conceito elaborado a partir de pensadores alemães, como Immanuel Kant, o conceito Weltanschauung. É a orientação cognitiva fundamental de um indivíduo, de toda uma sociedade. É a perspectiva ampla com a qual o indivíduo e a sociedade na qual ele está inserido enxergam a realidade. E isso vai além da filosofia propriamente dita. Isso envolve os valores fundamentais, existenciais, normativos, os postulados com os quais o indivíduo, um contexto social, uma determinada sociedade enxergam, interpretam a realidade, envolvendo nisso os temas principais, as emoções, sua ética. Então, na raiz da palavra, a partir do alemão, é uma palavra composta, né, por duas outras, né, um substantivo feminino, né, a cosmovisão, substantivo feminino, composto por duas outras palavras. Seria aí mundo e concepção. Concepção de mundo, na raiz da palavra, a partir do alemão. Essa concepção de mundo é uma percepção, é uma intuição, né, que os indivíduos possuem em sociedade. E aí você vai ter, desde o conceito, a tradução, desde a palavra e o conceito cosmovisão, biocosmovisão, concepção de mundo, mundividência, visão de mundo, percepção de mundo, né? E entre outros, né, conceitos. Né? E aí também, né, no inglês, né, também é muito conhecido, né, worldview, né? E em português, visão de mundo, cosmovisão. É um conceito fundamental. Tá? Então, primeiro a usar esse conceito, provavelmente foi, como eu já falei, Immanuel Kant, que viveu aí, né, no século XVIII. Né? Para ele, seria a capacidade humana de perceber a realidade sensível. Né? E aí, outros filósofos depois, como Dilthey, né, vai ampliando, isso já século XIX, início do século XX, ele vai ampliando o significado do conceito de cosmovisão, né? Mas é um conceito fundamental, porque ele precede o domínio da reflexão teórica que a condiciona. Ou seja, a cosmovisão é algo que o indivíduo possui conscientemente ou inconscientemente, desde que ele esteja em sociedade. Quem efetivamente trabalhou o conceito em profundidade e de maneira aplicada foi um sociólogo alemão chamado Karl Mannheim. Né? Karl Mannheim, ele é importantíssimo, porque ele é responsável por uma disciplina científica, uma disciplina acadêmica, chamada Sociologia do Conhecimento. Ele viveu aí na primeira metade do século XX, né? E ele foi o principal fundador da sociologia do conhecimento. E então ele dizia que existiam concepções de mundo gerais, existem concepções de mundo gerais, pré-teóricas, intuitivas, anteriores a qualquer articulação teórica, a qualquer filosofia, a qualquer ideologia, que é o substrato para todas as formas de conhecimento e experiências no mundo. Isso é uma cosmovisão. Então, para Karl Mannheim, as cosmovisões seriam o estofo, a substância primária do pensamento. Perceba,
Ele não está aqui tratando de determinada filosofia, determinada ideologia, determinado pensamento, quer seja científico, quer seja religioso, quer seja místico. Ele está tratando aqui da existência de um conjunto de percepções pré-teóricas, intuitivas, que antecede qualquer formulação posterior do ser humano, a cosmovisão. Então, não é um sistema de pensamento, não é uma determinada filosofia ou teologia, mas é um marco perceptual, como eu já falei, é a lente pela qual a pessoa enxerga a realidade. É uma maneira de ver as coisas. Daí eu coloquei essa ilustração aí, né? É um binóculo. O binóculo, a tendência do binóculo é ampliar, né? O seu raio de visão. Uma lente. Dependendo da lente que você usa, né? E da forma como você usa, ela amplia, ela distorce a própria realidade. Então, a cosmovisão tem essa função. É algo que o ser humano possui e é construído dentro do seu contexto social, dentro da chamada gênese do eu. Vejam, a sociologia do conhecimento, cujo grande representante é Karl Mannheim, ela trabalha um conceito chamado de gênese do eu. A formação da subjetividade do indivíduo em seu contexto social. E aí eu lembro aqui um pensamento de Auguste Comte, o pai da sociologia. Na verdade, ele se perguntava: como pode o indivíduo ser, ao mesmo tempo, produto e produtor da sociedade? Veja, ele está descrevendo aqui essa gênese do eu. O indivíduo é produto da sociedade. A forma como ele entende, interpreta a realidade, essas concepções pré-teóricas, intuitivas, sobre cada aspecto da realidade que ele mantém, chamada de cosmovisão, ela é construída em sociedade. Ela é construída a partir da sua socialização primária, no seio da família. Ora, a pessoa, ao nascer em uma família, ela está ali determinada. Um conjunto de determinações já se impõe sobre ela. Exemplifico, por exemplo, a língua. É impossível a pessoa nascer no Brasil, ser criada por pais brasileiros e ter como língua materna o francês. Você nasceu no Brasil, foi criado por pais brasileiros, no seio de sua família, sempre falou português. Sua língua será o português. E com o português virá um conjunto de conceitos já inseridos na língua, uma cosmovisão, uma determinada maneira de entender e interpretar cada aspecto da realidade. Então, entender a gênese do eu é fundamental para que você entenda a importância do conceito de cosmovisão. Porque ao entender o conceito de cosmovisão, você vai entender o modo de agir das pessoas. No nosso caso, nos interessa entender o modo de agir dos professores, que é determinado, nós estamos vendo aqui, pela sua cosmovisão. Pois bem, e aí, explicando esses conceitos, né, essas categorias da sociologia do conhecimento, né, vem a ideia de que todo indivíduo já nasce imerso em um zeitgeist, ou seja, é o espírito do tempo.
um campo abrangente de significado, que é socialmente compartilhado por uma determinada época, que assim vai moldar o seu estilo de vida e a maneira de pensar de cada pessoa e desse indivíduo que nós estamos referindo. Então, existe a ideia de Zeitgeist, que é o espírito do tempo, que é a forma como cada época, em cada contexto histórico, social, entende e enxerga a realidade. O indivíduo nasce imerso em um Zeitgeist, em um espírito do tempo. E isso vai influenciar e, em muitos aspectos, vai efetivamente determinar a sua maneira de entender a realidade. Existem dois sociólogos que escreveram um livro muito interessante sobre justamente essa gênese do eu, a formação do indivíduo. Peter Berger. Peter Berger é esse sociólogo que usa muito de Karl Mannheim, tá? E ele escreveu obras interessantes que sobre a gênese do eu, né? O título do livro dele é A Construção Social da Realidade. Você encontra na Bicen. Procure Peter Berger, o livro dele, o título é A Construção Social da Realidade, sobre a teoria da sociologia do conhecimento. Muito importante. Pois bem, prosseguindo para entendermos essa questão da formação do eu, a gênese do eu, no processo de socialização primária. A estrutura e significado da subjetividade humana se define basicamente na sua relação de alteridade com outros seres humanos. Ser para o outro, e na sua relação com o meio, ser para o mundo. Isso de maneira positiva ou negativa. Então, a subjetividade do indivíduo, né, o eu, ela é construída primeiro na socialização primária, né, em relação com os outros. E essa socialização depois torna-se socialização secundária, né? Ou meio, né? E isso tem seus aspectos positivos e negativos, né? Então, o indivíduo vai assimilando as percepções do mundo, né? E aí ele vai ter que perceber que a linguagem vai desempenhar um papel fundamental nisso aí, né? Na formação, na assimilação e percepção do mundo, e vai perceber que ele está sujeito a um processo de condicionamento do eu humano. O seu eu vai ser condicionado. É o contexto histórico-social que vai moldar a subjetividade, o eu do indivíduo. E isso é dentro de um contexto cultural. Cada sociedade, em cada época, possui uma cultura. E essa cultura vai se manifestar através de mídia artística, né? Através das produções, as mais diversas produções culturais da humanidade, né? Desde as coisas mais básicas que você faz no dia a dia, que vão constituir uma determinada cultura material, né? Até as produções mais elaboradas, né? do espírito humano, né? Isso vai formar um quebra-cabeça, uma cultura que vai determinar o jeito de ser, vai determinar a subjetividade, vai determinar a maneira do indivíduo entender a realidade e a maneira do indivíduo perceber e se relacionar com todos os aspectos da realidade. Então, é um quebra-cabeça, né? Você juntar todos esses elementos da realidade, desde as questões mais metafísicas, sobre as origens, né? As questões sobre o destino do ser humano, vida, morte, qual o sentido da vida, o que é a morte, o que acontece na morte, as questões mais comezinhas do dia a dia. Tudo isso está inserido em um quebra-cabeça amplo chamado a cultura de uma determinada sociedade em um determinado período da história. Pois bem, todos esses elementos da cultura, eles formam um todo coerente. E quem é que dá essa coerência a esse todo, a todos os elementos de uma cultura, desde as produções mais sofisticadas, como
uma grande sinfonia, as coisas mais comezinhas do cotidiano, como um costume na forma de comer, de beber, de se vestir. O que é que vai dar um sentido geral a tudo isso? A cosmovisão. A cosmovisão vai desempenhar um papel diretriz na vida da cultura. E aí eu coloquei um gráfico para mostrar essa relação de uma forma mais profunda, né? Você tem o centro de tudo, é a visão de mundo, né? A cosmovisão. Ora, toda cosmovisão vai gerar valores, né? Esses valores vão determinar comportamentos, e esses comportamentos formam a cultura. Vejam que o conceito aqui, o entendimento do que é uma cosmovisão é central. Eu estou mostrando para vocês aqui graficamente, a explicação do que nós vemos até agora. Tá? Então, você precisa perceber que toda cosmovisão traz dentro de si determinados valores. Por exemplo, se você tem uma percepção hindu da existência, né? As pessoas da Índia, dentro dos valores delas, uma vaca é um animal sagrado. Isso vai gerar um determinado comportamento em relação a esse animal. Tudo isso dentro de uma perspectiva de uma cultura ampla. Você tem a cosmovisão ocidental, onde não tem o valor de admitir a vaca como um animal sagrado, mas um animal próprio para o consumo, né, humano da carne, né? Então, vai gerar um determinado comportamento. As pessoas aqui têm o maior prazer e se deliciam com churrasco. Já na Índia não existe isso. A cultura aqui é diferente. Perceberam aí? Como uma cosmovisão gera determinados valores que vão criar comportamentos específicos e vão constituir culturas diferentes? Pois bem, percebam assim que os seres humanos, então, eles possuem determinadas visões, eles são criaturas de visão, né? Determinando em função dos contextos ou do contexto em que ele vive, né? Vivemos desde nossa perspectiva, né? Então, existe a perspectiva do brasileiro, a perspectiva do chinês, isso no contexto atual, e historicamente também. Você tem que começar a perceber a existência das diversas perspectivas, não só no tempo presente, mas em relação ao passado, né? E isso vai determinar a nossa visão de vida, né? E isso vai determinar também as decisões que as pessoas tomam. E as pessoas tomam decisões em função de sua maneira de ver as coisas, de entender a realidade, que está sujeita a todo esse processo que eu expliquei até agora. Então a cosmovisão não é meramente uma visão da vida, uma forma de entender a vida. É uma visão para a vida. Ela é determinante. Ela determina nossos valores. Ela vai nos ajudar a interpretar o mundo, vai nos ajudar a entender o mundo que nos rodeia. E vai dizer para nós o que é importante, o que é mais importante e o que é menos importante, né? E isso assim vai criar uma escala de valores para nós, para cada um de nós, para cada ser humano. E ao criar essa escala de valores, vai determinar a sua forma de agir e se comportar. Então, vai gerar um modelo de mundo. E esse modelo de mundo vai guiar os seus adeptos, vai guiar as decisões do indivíduo e vai ser prescritivo para aquele indivíduo, como deve ser o mundo. Então, a cosmovisão não é só um entendimento da realidade, não. Ela é um entendimento para a realidade. Ela vai trazer um conjunto de normas embutidas, de comportamentos. Ela vai prescrever determinados comportamentos. E a pessoa vai agir como se aquilo fosse
a coisa mais natural do mundo que ele faz. Né? Vai recomendar como aqueles partidários, os que estão imersos naquele contexto cultural, devem se conduzir. Hein? Então, a cosmovisão traz uma visão de futuro que guia e dirige a vida da pessoa. E as pessoas, então, vão tomar decisões, vão agir em função da sua maneira intuitiva de entender a realidade. E aí já deu para perceber que não existe essa ideia de uma cosmovisão individual. Né? Elas são sempre compartilhadas, são comunitárias. As cosmovisões são formadas primeiro na socialização primária, depois vem a socialização secundária, ou seja, são formadas socialmente, hein? E são prescritivas, elas têm um conjunto de normas incutidas que são introjetadas pelo indivíduo, a maior parte delas inconscientemente, e isso vai determinar o seu modo de agir. Né? E então, a cultura já está enraizada na cosmovisão dominante. A forma de praticar, de agir no cotidiano, de entender a realidade, de se expressar de forma sublime, já está enraizada na cosmovisão dominante. Então, essa cosmovisão vai orientar a vida, né? E vai determinar quem o indivíduo é e como ele se entende, como ele entende o mundo. Né? Então, vem aí a questão das diferenças, né? Entre os indivíduos, né? A questão da... Primeiro você viu a identidade, a formação do eu, da identidade. E agora você vai ver a questão da alteridade, né? As diferenças, né? Você vai perceber que você é separado do mundo. Veja, a alteridade. A sua identidade é formada nesse contexto familiar, da sua socialização primária, da sua socialização secundária. A sociologia do conhecimento chama isso de grupo de referência. Você tem sua família, você tem um grupo de referência que é um círculo de relações um pouco maior. Isso aí vai determinar a sua cosmovisão. Tá? E aí, esse contexto é bem peculiar e é diferente de outros contextos. Esse contexto peculiar das pessoas que comungam, da maneira de entender a realidade que você possui e que você segue, vão determinar o seu grupo identitário, a sua identidade. E os outros diversos, a alteridade. Hein? Então, a cosmovisão de outra pessoa é como se fosse um universo diferente. Hein? E assim, as pessoas de diferentes visões da vida sentem dificuldade em comunicar-se. Veja, a partir da própria língua. A língua é estruturante na forma da pessoa entender a realidade. E as pessoas que não conseguiram o domínio de outro idioma, elas têm dificuldade de se comunicar. Primeiro tem a barreira da língua, mas não é só a barreira da língua, é a barreira da compreensão ampla da realidade. Percebeu a ideia? Um não pode entrar no universo do outro. Você precisa, então, conhecer o código com o qual o outro entende e interpreta a realidade, o idioma, a cultura, para poder dialogar com ele, para poder encontrar os pontos de semelhança e os pontos de diferentes sobre as mesmas coisas que compõem a realidade. Então, voltando aqui à importância da linguagem nesse processo. A linguagem reflete uma cosmovisão. Uma cosmovisão modela a linguagem. Percebeu a ideia? Aqui lembrando aquele pensamento de Augusto Comte. Como é que pode o indivíduo ser ao mesmo tempo produto e produtor da sociedade? Aqui é a mesma coisa. A linguagem, ela vai determinar a cosmovisão e, ao mesmo tempo, ela reflete a cosmovisão, certo? E aí agora vem a grande questão. Depois de vocês perceberem os fundamentos desse conceito e o que está implícito nesse conceito, vem a grande pergunta.
Nossa cosmovisão é consistente com a realidade? Possui coerência interna? É coerente com a vida? Percebeu a ideia? Diante da variedade de cosmovisões existentes, tão diversas quanto são diversos os contextos histórico-culturais no presente e no passado, existem cosmovisões mais e menos coerentes com a realidade, com a vida. Portanto, é importante se perceber que a cosmovisão não é infalível. Por consequência, vai-se entender que uma cosmovisão não pode ser absolutizada. Quando a cosmovisão é absolutizada, o que é que acontece? Pense, antes de eu responder, diante de tudo que nós vimos até agora, qual é a conclusão lógica a qual nós somos forçados a chegar? A partir dos estudos filosóficos que estruturaram o conceito de cosmovisão, a partir dos estudos da sociologia do conhecimento, que aplicaram o conceito de cosmovisão à vida do indivíduo em sociedade, gerando as teorias da gênese do eu, do grupo de referência, a teoria do papel social que o indivíduo desempenha na sociedade, que já está embutido na cosmovisão, a teoria das normas, da forma de se comportar que o indivíduo recebe já embutida na cosmovisão. A partir disso tudo, vai-se chegar à conclusão de que não é possível absolutizar sua cosmovisão. No momento que você absolutiza sua cosmovisão, acabou-se o diálogo. Não existe mais possibilidade de diálogo. O outro para você, a alteridade para você, não tem sentido. Ou seja, estamos trabalhando esse conceito logo no início de nossa disciplina, os fundamentos filosóficos da educação, para mostrar que a cosmovisão de cada indivíduo é o que determina, em última instância, as suas ações, seu modo de entender a realidade, seu modo de interpretar a realidade. Ela traz embutida normas, formas de se comportar, formas de entender a realidade. E você não pode absolutizar, achar que a sua cosmovisão, os seus padrões de entendimento são os únicos válidos, porque assim você estará impossibilitando o diálogo e a compreensão do outro, do próximo. Pois bem, então, a sociologia do conhecimento vai nos mostrar que, para estarmos conscientes intelectualmente, deveríamos não apenas ser capazes de aprender as cosmovisões dos outros, mas estarmos conscientes daquela que nos apropriamos, porque aceitamos e porque, à luz de tantas opções, pensamos ser ela a verdadeira. Esse verdadeiro aí é muito, entre aspas, né? Ou a mais adequada. Então, nós temos que conhecer a nossa cosmovisão para termos maturidade intelectual, consciência intelectual. Temos que conhecer a nossa cosmovisão, a cosmovisão dos outros e saber por que é que nós nos apegamos à nossa, e achamos ela a mais adequada. Aqui você tem uma tabela com seriam as principais cosmovisões prevalecentes no mundo de hoje. Uma cosmovisão judaico-cristã, uma cosmovisão secular humanista, uma cosmovisão marxista-leninista, uma cosmovisão
do humanismo, né, cósmico, da chamada Nova Era. Cada uma tem sua fonte, né, a fonte da cosmovisão judaico-cristã, a princípio, seria o livro sagrado dessas religiões. A cosmovisão do humanismo secular vem de um manifesto humanista, né, do humanismo, né, que vai surgir aí com o Renascimento, né, a cosmovisão do marxismo-leninismo vem dos escritos de Karl Marx, né, e a cosmovisão da New Age, da Nova Era, né, desse humanismo cósmico, vem aí, né, dos escritores, né, da Nova Era, como Merlin Ferguson e tantos outros. Então, você tem uma teologia para cada cosmovisão, você tem uma filosofia e você tem uma ética, né, como nós já deixamos transparecer isso para vocês, né? A teologia da cosmovisão judaico-cristã é teísta, a cosmovisão do humanismo secular tende a ser ateísta, né? Também do marxismo-leninista, e a cosmovisão do humanismo cósmico tende a ser panteísta. A filosofia do pensamento da cosmovisão judaico-cristã tende a ser supernaturalista, a filosofia da cosmovisão secular humanista tende a ser naturalismo, né, o naturalismo, né, e a filosofia do marxismo-leninismo é uma dialética naturalista, e do humanismo cósmico é não naturalismo. E a ética de cada um, né, aqui é uma ética que tende mais a pensar em normas e uma moralidade absoluta, que nós estamos vendo aí, não tem muito fundamento, né? A secular humanista, uma ética relativista, né? Marxismo, leninismo, uma moralidade de uma classe social, e do humanismo cósmico é um relativismo ético, que tem também alguma lógica, né? Pois bem, para vocês entenderem as implicações do que seria uma cosmovisão e suas consequências, eu apresento este gráfico aqui, que parte de uma questão metafísica central, e não tem como enfrentar essa questão, né? Mesmo os ateístas enfrentam essa questão, e partem daí. Aí tiram as consequências disso tudo. Então, a questão metafísica central seria, então, essa questão: Deus existe? Se você responde sim, você tem várias possibilidades. Se você responde não sei, agnóstico, você tem outras possibilidades. Se você diz, olha, não importa, chamada apateísta, perspectiva apateísta, tem outras possibilidades. Se você diz não, aí você é ateísta, tem outros. Vejam, a partir dessas 4 primeiras posições, a partir dessa pergunta central, as possibilidades que vão existir, tá? E aí você vai encontrar, ainda aqui, o humanismo novamente, né? Você vai encontrar aqui, ó, o panteísmo novamente, né? Vai encontrar o niilismo, pode ser um fruto do ateísmo, né? Percebeu a ideia? Vai encontrar aqui um deísmo, né? Que também pode vir aí de uma posição até um tanto quanto cética, né? Mas você pode chegar a ser deísta, né? A partir aqui não sabe, né? Ou sim, você pode ser deísta, né? Sim. Então Deus existe, sim. Papapá, né? Sim. Existe mais de um Deus? Não. Aí, aqui, ó. Aí Deus está no controle do mundo? Sim. Ó, não. Ó, você chega no deísta. Percebeu como você chegou no deísta aí? É um Deus distante, né? Ele não está no controle do mundo, né? Tá? Pois bem, as implicações são muitas, nós não temos tempo de analisar isso filosoficamente, tá? Mas percebam os muitos caminhos que uma cosmovisão pode levar. E percebam também, dentro de uma cultura que é orientada por uma cosmovisão, as possibilidades e as subdivisões de encaminhamentos, de posturas diante da realidade são muitas, com determinados comportamentos cada um. Tá? E aí eu
estou trazendo isso aqui também um pouco para o campo da história, né? De acordo com a forma de cosmovisão do indivíduo, ele vai ter um posicionamento histórico, entendimento diferente da história, né? No campo da história. E vai adotar determinadas abordagens, né? Tá? Tá bem. Para terminarmos, o ponto principal deste início de disciplina não é tanto essa discussão teórica ampla, que eu só mostrei para vocês as possibilidades dentro dela, mas o ponto principal, para onde nós queremos trazer a análise do conceito de cosmovisão e a tentativa de responder aquela pergunta. Em última instância, o que determina as ações de um professor, é mostrar a relação da cosmovisão com a prática educacional. Exatamente isso. Em última instância, o que determina as ações, a prática educacional, ou a prática educacional aqui. Em última instância, o que determina a prática educacional, o cotidiano, o que o professor faz no seu dia a dia, na sala de aula. Em última instância, o que determina? Nós estamos mostrando para vocês que é a cosmovisão. Como é que, então, se dá essa relação? Então, aqui eu estou mostrando elementos gerais constituintes de uma cosmovisão. Nós estamos aqui discriminando os elementos gerais constituintes de uma cosmovisão, que seriam aquilo que nós estamos chamando de determinantes teóricos. Pois bem, os determinantes teóricos poderiam se subdividir em termos filosóficos, né, as chamadas disciplinas filosóficas, questões metafísicas, nós chamamos aqui crenças, esse crenças não é no sentido de crente religioso, não, mas aqui no sentido de modo de entender a realidade, intuitivo, pré-teórico. Seriam, então, crenças metafísicas sobre a existência de um ser supremo, ou de seres supremos, né? Sobre as questões do sentido geral da existência, questões metafísicas. Crenças axiológicas. Axiologia é a disciplina filosófica que estuda os valores, né? Então, as questões axiológicas que também têm uma relação com as questões metafísicas. As questões epistemológicas ligadas à ciência. E aqui foi aquele gráfico anterior que eu mostrei para vocês. Existem implicações históricas, né, de determinadas abordagens, determinadas linhas historiográficas que vão ser abraçadas pelo historiador em função de sua cosmovisão. Tá? Então, crenças epistemológicas, no sentido da história, nos interessam essas aqui, né? Tudo bem, crenças epistemológicas, tá? Em termos de perspectiva de história que a pessoa abraça. Olha, o historiador, o professor de história, ele vai abraçar uma perspectiva historiográfica em função de sua cosmovisão. Isso conscientemente ou inconscientemente. A cosmovisão vai ser um determinante teórico para as suas posturas epistemológicas. Percebeu a ideia? Então, eu estou aqui, através deste gráfico, mostrando para vocês que a prática educacional, o cotidiano de sala de aula que está aqui no final de todo esse processo, ele é determinado, né, por aspectos metafísicos, axiológicos, gnoseológicos, em termos de conhecimento geral, epistemológicos, em termos de conhecimento específico. Tá? Tudo isso aqui, esses elementos, vão determinar os objetivos educacionais. Os objetivos de um sistema educacional. Os objetivos de uma escola. Os objetivos de um professor. Ora, esses determinantes teóricos que vão influenciar na construção dos objetivos, tanto dos sistemas educacionais, aí você pode avaliar em termos nacionais, em termos locais, em termos de escolas, em termos da ação do professor, em termos de objetivos para o professor em seu trabalho.
eles vão receber esses condicionantes teóricos amplos e vão passar por uma modificação contextual, que é a dinâmica política de cada contexto, as forças sociais com seus interesses, as condições econômicas e as expectativas imediatas da família e comunidade. Tudo isso aqui vai influir na determinação dos objetivos, da forma como o professor trabalha e se direciona no seu fazer pedagógico. As questões educacionais que vão receber influência tanto dos determinantes teóricos quanto dos fatores de modificação contextual, a dinâmica política, né? Cada época tem uma política imperando específica, né? As forças sociais que estão influenciando, né, as condições econômicas e as expectativas imediatas da família e da comunidade. Tudo isso vão determinar as questões educacionais. A natureza do estudante. O estudante na perspectiva do professor. O que é o estudante? O professor vai determinar como ele se relaciona com o estudante da maneira como ele entende o que é o ser humano. A questão antropológica está aqui. Ora, se o professor tem uma cosmovisão judaico-cristã, ele vai ter uma determinada compreensão do que é o estudante. Porém, se a cosmovisão dele é cósmico, humanista, do humanismo cósmico, influenciado pela New Age, ele vai ter outra perspectiva da natureza do estudante. O estudante é outra coisa para ele. Então, isso aqui sofre toda forma de condicionantes e determinantes teóricos, condicionantes de modificação contextual, até chegar aqui à perspectiva do sistema educacional que o professor pode trabalhar e o pessoal dele. Ele vai entender o estudante de uma certa forma, vai entender a natureza do estudante de uma certa forma, tudo em função de todos esses determinantes e condicionantes anteriores. Qual o papel do professor? Você tem uma visão judaico-cristã da realidade, o papel do professor é um papel muito mais de controle. Porém, se ele tem uma perspectiva da New Age, o papel do professor é outro. Percebeu a ideia? É muito mais de alguém que vai dar o exemplo, né? Vai mostrar uma vivência. As ênfases curriculares também vão ser diferentes em função de todos esses fatores aí. E nos interessa aqui, as metodologias de ensino. É o nosso caso aqui especificamente. Percebam como, antes de você pensar em termos de metodologia do ensino, vai ser a disciplina que vocês vão praticar, né? Em sala de aula, né? Estamos falando aqui dos fundamentos, né? Então, aqui, a disciplina que nós estamos mostrando os fundamentos que você vai praticar. A metodologia. Antes de você pensar em metodologia, tem que ter todo esse entendimento anterior. Tá? E aí também vai perceber a função social das instituições educacionais, tudo em função dos determinantes teóricos, dos fatores de modificação contextual. Tá? Tudo isso vai gerar a prática educacional. Então, voltando à pergunta, em última instância, o que determina a ação do professor? Foi a pergunta inicial. O que determina, em última instância, as ações do professor? Sua cosmovisão. Nos encontramos na próxima aula.